começar essa intervenção lembrando um artigo que eu escrevi em 1970 para a revista Filme e Cultura, editada pelo Instituto Nacional do Cinema. Eu era editor da revista e fui a Brasília participar do festival e na volta produzi uma... A partir de que número você foi editor? A partir do número 16. Esse artigo, para a Filme e Cultura, fazia um balanço de todos os curtas exibidos na mostra. E pensei do curta do Miguel Borges, Rodar Cativo, o título que eu dei para a matéria. Porque me parecia que o curta-metragem estava sempre, permanentemente, numa espécie de rodar cativo. O curta do Miguel Borges era sobre um monjolo, um moinho movido a água, que ele documentou de uma forma muito poética, muito rica. E me parecia que o curta, pelo seu lado ainda primitivo, pelo seu lado de riqueza poética, pela sua possibilidade de inspirar momentos criativos de quem usava o monjolo, e o curta era metaforicamente isso, um rodar cativo. E lembro que eu escrevi na abertura algo parecido com: o curta é o último refúgio da experimentação, da pesquisa, da especulação dos cineastas que se pretendem, se querem livres para dialogar com o público, oferecendo-lhes uma visão quase que antagônica à do longa-metragem. O curta era um espaço que, uma bitola, um formato, um padrão, que foi hegemônico no cinema até o meado dos anos 10. O curta era hegemônico na produção americana, na produção internacional. Só quando Griffith começa a fazer os seus filmes delirantes, seus épicos, destinados a um público cada vez mais interessado em ficar mais tempo na sala de projeção, é que os filmes mudam de caráter de tempo. O curta tem essa questão do tempo, tem a outra questão da possibilidade, tem aquilo que o crítico, diretor, professor Jean Duché dizia: o curta é o diamante numa tiara. O fato de ele estar numa tiara não o diminui, porque sem o diamante a tiara perde o sentido. O curta é essa joia rara, rica, luminosa, que possibilita os usuários da tiara mostrar o esplendor, a radiação dessa coisa fantástica que é uma joia lapidada. Curta, não de forma ampla, geral, discriminada, me parece, para usar a expressão do Jean Duché, um diamante. Temos centenas, milhares de curtas-metragens em circulação no mundo. Nem todos são diamantes lapidados, mas possivelmente alguns deles, ou dezenas deles, se fossem trabalhados e nas condições apropriadas, virariam diamantes. Há 2, 3 meses eu participei de
uma comissão. Isso estamos no quê? No início dos anos 70. 70. Esse número de 16 é 70 e poucos, né? Quando se chega 70, exatamente. Esse tipo de especulação veio à minha cabeça quando participei de duas comissões simultaneamente. Uma delas com a professora Hilda Machado, Isso que é da Agora, Petrobras, mídia digital. E uma outra do Cine Sul, a produção de documentário em curta, média e longa-metragem. Fiquei percebendo que há uma produção intensa, abundante de curta-metragem no mundo inteiro e que esse formato ainda é o procurado, o preferido por todo mundo que não quer estar engessado na camisa de força do mainstream, do cinema comercial. Quando eu falei sobre possibilidade, me lembro de um contexto do Cahiers Cinema que dizia muitos longas, na realidade, vêm reduzidas suas possibilidades a 6, 7 minutos. Parece que o filme todo é pensado em função de 7 minutos climáticos. E o curta não. O curta tem essa coisa fantástica que é a unidade, o longa é pluralidade. O curta tem a síntese, o longa tem esse fluxo, essa diluição. O curta tem uma necessidade de certezas. Você em 5, 10, 15 minutos sabe muito bem o que você vai filmar, como editar, como materializar o seu pensamento, sua emoção, sua reflexão, sua visão do mundo. No longa, você tem essa diluição que se espalha por 2 horas de duração e que deixa o cineasta, o diretor, perdido, sem saber quais as imagens, os momentos de marca que vão ficar na cabeça do público. Tem dezenas de filmes que a gente assiste e ficam na nossa cabeça como pelas imagens, os momentos de marca. O curta, ele é, solitariamente, na sua unicidade, um momento de marca. Certo. Agora, fazendo um zoom-in do curta-metragem para essa produção específica do curta-metragem que você começou a comentar no seu artigo nos anos 70, né? Eu queria que você se referisse especificamente a aqueles filmes, naquele momento, a partir desses filmes que você comentou no seu artigo. Quer dizer, você, na verdade, em relação àqueles filmes brasileiros de curta-metragem que os realizadores começavam a fazer no início da década de 70, você teve essa dupla posição, para mim tripla, quádrupla, mas inicialmente como crítico, né? Você se referiu a esses filmes, e também você participou de comissões naquela época, fazendo escolhas desses filmes. Eu queria que você falasse um pouco. Professor Alberto Moura, eu sempre preferi participar das comissões de seleção, porque essa condição me oferecia a possibilidade de ver tudo. E nas comissões de seleção do Festival Jornal do Brasil, nas comissões dos festivais de Gramado, dos festivais de Cannes, dos festivais de Veneza, Berlim, eu tinha a possibilidade de ver todos os filmes inscritos. Cabia ao júri selecionar o que tinha maior transcendência, mas eu via tudo. Eu via o diamante bruto e o diamante lapidado. O fenômeno que ocorreu com o curta-metragem brasileiro nos anos 70 e que já vinha sendo esboçado nos 60, é que mesmo os grandes cineastas, mesmo os artistas que já eram consagrados, cinema novo ou não, eles se exercitavam no curta-metragem.
E alguns dos maiores filmes de alguns desses artistas são curtos. Por exemplo, eu acho De Cavalcante uma das obras-primas do Glauber Rocha. E é um filme no formato, na bitola, curto. Eu acho Maioria Absoluta do Leon Risman uma obra-prima. E é um filme de curta metragem. O Miguel Borges raramente esteve tão bem como fazendo os seus curtas, entre eles esse Rodar Cativo. O Paulo César Saraceni fez curta, o Glauber fez curtas, além do Cavalcante. O Maranhão 66 é um curta extraordinário, brechtiano, dialético. O Gustavo Dal tem curta de uma erudição, de uma finura extraordinária, que é Em Busca do Ouro, sobre a arte barroca em Minas Gerais. A gente tem uma infinidade de obras exponenciais em curta-metragem dos homens que, na época, já eram os artistas célebres no país e fora. E as novas gerações? Por exemplo, no Festival JB, esses personagens não estavam lá, já estavam num outro patamar. Né? O que você lembra do JB? Que ano você participou? Os festivais do Jornal do Brasil, eles aglutinavam os chamados aspirantes, os candidatos a cineastas do país inteiro. Então a gente se defrontava com gente jovem, inquieta, desejosa de filmar, como Rogério Gazella, Neville Duarte de Almeida, Oswaldo Caldeira. Veja, era o próprio Geraldo Sarno, era uma multidão de artistas já consagrados que entravam na competição com gente jovem dos estados fazendo filmes para se revelar para o público do Rio e do país. O festival começou em 65, né? Você faz parte do júri de que anos? Dos comitês de seleção, 66 até o final. A partir de 76 você vai até o final. Aí, como é que você caracterizava? Né? Eram filmes que a gente não escutava tanto os ecos das esquerdas como no cinema novo. Eram filmes mais experimentais. Como é que você lembra desses filmes que foram produzidos nessa época? Veja, o curta, como você sabe, o curta era praticado essencialmente na esfera do antigo Instituto Nacional do Cinema Educativo, onde, sob as ordens do mentor genial do nosso cinema, Humberto Mauro, se criavam as possibilidades para quem quisesse fazer filmes com aquela marca de brasilidade. Fora do INSE, Instituto Nacional de Cinema Educativo, tinha aqui e ali, isoladamente, nos estados, uma produção esparsa em curtas, mas basicamente em Salvador, na Bahia, alguma coisa em São Paulo, onde gente como Pedro Romai, que mais tarde faria Povo Chanchadas, comédias infantis de muito sucesso, ele fez extraordinários curtas. Tinha uma vertente do cinema industrial e científico, onde brilhava um crítico do Folha de São Paulo, Benedito Duarte, que era vencedor de competição internacional de filme científico. Mas era uma produção educativa, científica, cultural, restrita a esse universo. Os anos 60 são a década que marcam a explosão. Porque os cineastas do cinema novo começam com curtas. A gente não pode ignorar que o primeiro filme que aglutina algum do Mauro em nome do cinema novo, 5 vezes Favela, é uma coletânea de curtas. Cacá Diegues, Leon Risman, Joaquim Pedro de Andrade, Miguel Borges, todo reunido. O curta era um espaço de experimentação
e era também o espaço da única possibilidade possível naquele momento. Eu, semana passada, vi um filme interessantíssimo, o primeiro filme do Santeiro, o Paixão, né? Que é um belíssimo filme. E o filme foi inscrito no festival, mas por causa do Wilker, que foi considerado um ator profissional, o filme foi desligado do festival. Como é que você vê o filme dentro Era um filme representativo, aquele filme que, digamos, estava inserido numa cultura de resistência aos governos militares, e ao mesmo tempo a representação lírica daquele momento, do imaginário dos jovens, que se viam sem espaço político, e tentavam buscar novos elementos de construção fílmica. Como é que você vê? Simultaneamente, o curta desse período, ele era uma manifestação de arte engajada e uma busca de novas formas de expressão. Paixão e os outros curtas do Santeiro formavam um bloco que identificava não só a personalidade de um experimentador, de um pesquisador, de um visual de forte fluxo brasileiro, como também era um meio de resistência. O que caracteriza a geração de curta-metragistas dos anos 60 e dos anos 70 é que o curta-metragem era um instrumento de resistência e de experimentação estética. Não que hoje nós não encontremos experimentação estética ou não encontremos alguma inquietação nas imagens, na proposta, mas é que a poética, o projeto global dos jovens dos anos 60 e 70 encaminhavam tudo nesse sentido. O Festival JB era um festival de resistência. Como as disputas promovidas pelo INC acabavam virando disputas políticas. Os curtas premiados invariavelmente eram conformistas, eram esteticamente muito defasados, mas eram curtas sintonizados com o ideário do golpe de 64. Você já está falando dos filmes produzidos pela INC, ou comprados pela INC? Comprados, prestigiados, promovidos, laureados pela INC. Então você confirma essa ideia dos filmes chapa branca da INC? Havia todo um preconceito das novas gerações com esses filmes comprados e produzidos pela INC que ocupavam esse pequeno, exíguo mercado que se preocupou. O único momento em que há uma lufada de ar fresco nesse momento é quando Fernando Ferreira assume a direção do Instituto, da divisão de filmes do INC e Embrafilme logo depois. Fernando Ferreira, pela sua sensibilidade, sua cultura, ligação com os cineastas, ele abriu espaço para vários cineastas que até então eram marginalizados, ignorados ou reprimidos pela política oficial do Instituto Nacional do Cinema. Ele assumiu o Departamento Cultural. Departamento Cultural. Isso que é 74, né? O Fernando Ferreira foi quem possibilitou a alguns cineastas que estavam sem nenhuma condição de sobrevivência fazerem filmes que não tinham esse caráter de chapa branca. Até então, a política oficial era extremamente discricionária, discriminatória. Os filmes que o INC premiava com o troféu Coelho de Ouro e que davam dinheiro, prêmios de dinheiro, eram filmes sintonizados com esse ideário. O cinema novo e o cinema underground, o de grude, era um cinema absolutamente ignorado, ignorado por esse pensamento reacionário que presidia o antigo INC. Agora, por outro lado, eu fico pensando, quer dizer, à medida que você destacou uma série de cineastas conhecidos, mesmo falando do curta, quer dizer, os mesmos nomes que nós conhecemos, né? Eu imagino que esses cineastas eles tinham uma posição de vantagem em relação às comissões, eles já estavam carimbados. Você diria isso? Né? Eu me lembro, por exemplo, um filme radical que você citou, que é o de Cavalcante, foi comprado pelo INC também.
Quer dizer, mesmo nessa situação aparentemente conflituosa com os governos militares, o cinema novo tinha uma posição secundária, mas ele tinha uma presença. Mas como é que você entende essa posição do cinema novo nesse ambiente, nessa reconfiguração do universo cinematográfico pós-64? É bom que a gente rememore umas coisas. Houve os cineastas que saíram do Brasil, se exilaram. E houve os cineastas que ficaram no Brasil. Em sua maioria, ficaram no Brasil. Recordo que o Joaquim Preto teve uma discussão muito grande com o Glauber, dizendo que enquanto o Glauber ficava tocando fogo, incendiando lá fora, eles aguentavam o tranco aqui no Brasil. Então, esse momento, até 68, havia uma espécie de tolerância por parte do regime. 68 em diante, que a repressão ela se intensifica e a discriminação do pessoal do cinema brasileiro é muito nítida, muito clara, às vezes gerando situações paradoxais. Por exemplo, o Domingos de Oliveira era um cineasta jovem, inquieto, que se revelou com todas as mulheres do mundo, mas como ele foi premiado, ele foi abraçado pelo INC, pelo cinema oficial, ele foi esnobado pelo pessoal do cinema novo, de uma forma compreensível naquela circunstância, mas injusta se a gente vê retrospectivamente, porque ele não era chapa branca. Do Coração de Ouro, Toda Mulher do Mundo, são filmes de um espírito aberto, até radical. Foram produzidos pelo INC? Não, foram abraçados pelo INC, que cobriu de prêmios e louros. Não era a compadecida do diretor Jorge Jonas, paulistão, filmando o Ariano Suassuna, sendo exaltado. Então havia, nesse contexto, um grupo de cineastas radicais, experimentadores, sediados no Rio de Janeiro, que lutavam pela afirmação do nosso cinema, o cinema de raiz brasileira, de expressão nacional. Você está falando então especificamente de filme? Não, estou falando do momento. A de filme era uma expressão disso. Era uma base desse realizador. Era uma base concreta. Exato, a base concreta. Aí tem esses cineastas inquietos, ativos, engajados, e os outros, que podiam ser baianos, cariocas ou paulistas. A sobrevivência era precária, era difícil. Os cineastas que desafiavam o governo, que faziam manifestações, assinavam manifestos, esses eram expurgados do sistema de financiamento. Até dentro de um sistema que poderia ser mais flexível, como o da retenção dos lucros das companhias estrangeiras. As companhias estrangeiras, por uma disposição legal, deixavam a parte da sua remessa de lucros aqui no Brasil para patrocinar filmes brasileiros. O cineasta Nelson Pereira dos Santos vai numa dessas companhias e diz: eu tenho um projeto aqui que gostaria que vocês financiassem com o dinheiro da remessa de lucros. Acontece que mesmo nessa circunstância, havia uma ingerência do sistema, que era representado pelo Instituto Nacional do Cinema e logo depois pela Embrafilme, que intimidava, que pressionava, que deixava entender às companhias que não era de boa política ficarem abrigando os projetos desses cineastas. Agora, mesmo assim, muitos filmes foram feitos, né? Por exemplo, Como Era Gostoso o Meu Francês, Pindorama, todos esses filmes foram feitos com recurso dessa legislação. Né? Como é que se driblava a situação? Mas existia... Quer dizer, na verdade, eles tinham base. Por exemplo, mesmo a presença de um personagem como você, um personagem
notoriamente ligado aos realizadores, ligado às esquerdas, mostra que o sistema não era monolítico. Né? Quer dizer, havia uma possibilidade de um certo arejamento, né? A presença do Fernando, que você ressaltou. Quer dizer, o processo não era totalmente inteiriço, assim, né? Em termos, porque, na realidade, quem mandava no Instituto Nacional de Cinema era um crítico notório, respeitado, admirado, chamado Muniz Viana, que era um homem extremamente receptivo ao cinema. O que significa ser receptivo ao cinema? Ele criou uma série de mecanismos que favoreciam toda uma corte de gente que escrevia sobre cinema, de gente que fazia filmes, porque ele era, antes de tudo, um apaixonado pelo cinema. E se podia permitir essa tolerância, essa generosidade. Por exemplo, o crítico José Sanz, um iconoclasta, um anarquista, um homem surreal e irreverente, estudado pela professora Hilda Machado exaustivamente, ele odiava os militares, odiava o sistema, mas era um amigo do peito do Muniz Viana. O Muniz deu muitos dia-filmes para o Zé Sanz fazer e possibilitou ao José Sanz escrever, montar, organizar um festival de ficção científica. O Muniz Viana se permitia essas coisas de deixar lá o Salviano Cavalcante de Paiva dirigindo o departamento do fomento. E o Salviano era um ex-comunista, era um homem que odiava os militares e, no entanto, estava com o controle do departamento mais poderoso do INC, que era o que liberava o dinheiro para os filmes de longa-metragem. Então havia o paradoxo, havia essa contradição, que dizia respeito mais aos longas do que aos curtas, porque os curtas eram um espaço de experimentação, de pesquisa, que certamente não representaria nenhuma ameaça à lei, à ordem, à estabilidade do regime. Antes de passar para eu só pedi para você complementar essa sua intervenção inicial, que é você dar alguns dados biográficos para a gente. Eu sei que você vem de outro estado, como é que você se insere no meio jornalístico, como é que nesse momento você chega, então, na imprensa voltada para a questão cinematográfica, como é que você chega a essa posição de editor da revista do INC? Eu queria que você falasse um pouquinho, pequena biografia. Olha, eu militei sempre em duas frentes, o jornalismo e o cinema. Desde adolescente, trabalhando em jornal e escrevendo sobre cinema. Isso na sua terra? E aqui. Já aqui? Já aqui. Quando é que você chega aqui? Cheguei aqui em 64, logo depois do golpe. Que ano, hein? Os jovens da minha faixa etária e alguns mais velhos estávamos todos engajados no projeto de transformar o mundo, de promover a revolução. A nossa bagagem de leituras políticas era bem ampla. O nosso engajamento no projeto de um cinema brasileiro, autêntico, nacional, também era muito mobilizador. Isso antes de você vir para o Rio, você já tinha essas ideias? Já tinha. E acompanhei o surgimento do cinema baiano, que é uma das matrizes do cinema novo. Era o Glauber. Você estava lá, né? Glauber. Você é baiano? Roberto Pires, não, sou sergipano. Mas estava na Bahia? Eu estava porque eu estudava Direito. Do Rex Schindler, você estava lá? Estava estudando Direito e eu fui eleito para Executiva Nacional do Estudante de Direito, cuja sede era na Bahia. Aí eu assisti lá a essa eclosão do cinema baiano, que simultaneamente foi também a eclosão da cultura baiana, a música do Kohreuter, as encenações de teatro, algumas delas absolutamente
fantásticas. Eu até encontrei o Luiz Carlos Maciel, O Marcel estava lá. que fez uma encenação de Morte e Vida Severina, como eu nunca vi em termos de grandeza. Ele ria, porque ele foi remetido a um momento especial, ele saindo do Rio Grande do Sul, Rio, e desembarque na Bahia, e dizem, fique, e ele vira um diretor fantástico de teatro, Kohreuter fazendo experimentações na área da música dodecafônica, com apoio dos alemães do Richtbach. E Glauber agitando na imprensa junto com João Baldo Ribeiro, com uma multidão de jovens. Esse é um espírito de Brasil, de ler Guimarães Rosa, reler Os Sertões, de mergulhar fundo em Graciliano, de achar que Zelinho do Rego é o romancista real do Nordeste, que é chamado uma baianidade condimentada, mas ok, tudo bem. Era esse um contexto. Quando eu vi, Era esse o teu ideário quando você chega no Rio? Né? quando eu desembarco na Faculdade Nacional de Direito, onde aí é que eu vi provinciano, que era o peso da repressão. No CACO, Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, os estudantes da direita entravam com pedaços de madeira para espancar, para brigar com os estudantes de esquerda. O golpe muda isso, na vida de todos nós. O golpe provoca uma mudança radical, mas eu já trabalhava em jornal e revista. Aí fui, progressivo, terminei meu curso de Direito, né? Fiz o curso de Direito e acabei sempre nessas duas frentes. Muito comum isso, né? O advogado trabalhando, militando na imprensa, né? Era muito comum na época. Porque não havia exigência curso, né? de registro profissional. Tinha advogados, engenheiros, médicos, E o jornalismo é filósofos diferente. e o jornalismo. É muito diferente. Você começa como crítico Eu- cinematográfico? Posso perguntar uma coisa? Claro. Em Volta da Silveira, como é que você viu Volta da Silveira Maria? Os baianos têm uma vocação para o caudilhismo impressionante. Walter da Silveira era um caudilho da crítica. Abraçava tudo. Todo mundo tinha que pedir a bênção ao Walter quando se tratava de discutir cinema. Mas era a versão baiana do Paulo Emílio Salles Gomes. Era a versão baiana do Muniz Viana, do Rio de Janeiro. Era uma versão ativa, dinâmica, do Alex Vianney, que era o outro grande ponto de referência. E o Walter da Silveira, quem escrevia crítica era o Caetano Veloso. Caetano Veloso, Glauber Rocha. O Glauber Rocha, que fazia crítica no Jornal da Bahia, era o Glauber Rocha que está com os artigos colegidos ali no século do cinema e que era um fã de cinema japonês, de cinema neorrealista italiano, do cinema francês, que ele já dizia que era o parente do que seria o nosso cinema novo. As pessoas cometem um equívoco de reproduzir o que o Glauber e outras pessoas dizem em relação ao batismo do nome Cinema Novo. Dizem que foi o Eli Azeredo quem batizou. O Eli diz, não fui eu. Ele tem um artigo chamado O Defunto Cinema Novo, onde ele diz: quem batizou o Cinema Novo foi o próprio Glauber Rocha, em artigos para o Suplemento Cultural do Jornal do Brasil, onde ele falava do Cinema Novo, que ele devia ler nas revistas italianas, ouvir falar. Glauber foi quem criou o nome de Cinema Novo. E o Eli explica de onde veio toda essa genealogia cinemanovista, que ele prestigiava no início, até a hora em que a turma rompe com ele, e explica que o nome Cinema Novo, ao contrário do que dizem os pesquisadores, foi o Glauber Rocha quem deu e não ele. Mas você assume a crítica
escrevi para a Tribuna da Imprensa, espaço livre, maravilhoso, escrevendo críticas, que depois o pessoal do Globo dizia, boa critiquinha, era o sinal do upgrade à vista. Aí começa a escrever no Globo. Eu lembro que a primeira crítica que eu fiz no Globo foi de um filme do Paul Newman. Com um bonequinho e tudo? Um bonequinho. Eu fui décadas, um dos bonequinhos. Raquel era o título do filme. Boneco aplaudindo. E dirigido por Newman. Glória superlativa. Na revista do Instituto Nacional do Cinema, Guia de Filmes, que era uma... Então você pega essa direção muito cedo, você era muito jovem, né? Você estava ainda nos 20 anos, né? O que se pode fazer? Existe alguma relação disso com a sua vida política? Você foi ligado ao partido? Eu vim do Nordeste com umas encrencas de natureza político-militar. Como diz aí, fugir. Me avisaram que eu iria ser preso. Eu era amigo de um oficial que era o grande comandante das prisões dos quadros, e esse mandou avisar a minha avó, com quem eu morava, que eu desaparecesse, porque ia ser desagradável ele me interrogar, ele, meu vizinho, sabendo que ele, para fazer média com as moças antes do golpe, ele ia lá pegar um livro de esquerda, de obras completas de Marx, Engels, Lenin e tudo, ele lia para fazer média com as moças, porque ele era um rapaz que queria. Aí quando deu o golpe, ele é um oficial. E aí ele disse, vai ser muito desagradável, penoso ficar interrogando meu vizinho querido e melhor ele ir embora. Aí, mas o Roberto Schwartz, num artigo muito famoso, ele fala exatamente ainda de uma hegemonia das esquerdas no ambiente cultural pós-64. Uma coisa que, inclusive, de uma certa forma, foi a razão do AI-5, em 68. Né? Quer dizer, de uma certa forma, você foi beneficiado, você foi acolhido aqui por parceiros ideológicos que favoreceram esse trânsito dentro da imprensa. No Rio de Janeiro havia uma profusão de jornais, o Globo, Jornal do Brasil, Correio da Manhã, Diário Carioca, Diário de Notícias, Luta Democrática, O Dia, Tribuna da Imprensa, Jornal do Comércio, e trabalhávamos às vezes em 2 jornais simultaneamente. Saía da última hora e ia para o Globo. Eu saía do JB e ia para o Correio da Manhã. Era um trânsito intenso de troca de ideias, de tudo, e havia emprego. Havia emprego. Trabalhávamos e havia, apesar da morte vermelha e da morte branca, a morte vermelha eram as pessoas que foram presas, que foram torturadas e tudo, e a morte branca que era aquela morte do engenheiro, do advogado de órgãos públicos que eram denunciados e que eram caçados, afastados e tudo. Mesmo assim, a imprensa acolheu muita gente que não tinha mais onde trabalhar, e esse clima de efervescência, de troca de ideias, durou até 13 de dezembro de 68. Depois foi salve-se quem puder. Eu escrevi na Tribuna, escrevi no Globo, fazendo matérias, mas fora o Elias Heredo, eu não conheço nenhum crítico que tenha sobrevivido exclusivamente da sua atividade de cronista, analista. Eu era editor internacional. Eu era garoto, mas já chefiava a área internacional do Globo. Fiquei no Globo muitos anos, dirigia filme de cultura, guia de filmes, Brasil Cinema. Trabalhei com Glauber na Mapa Filmes. A Mapa? É de filme também. Trabalhei com Luiz Carlos Barreto, Glauber, Leão, todo mundo de filme. O que você fazia de filme? E na Mapa? Era
como eles achavam que o crítico de cinema é quem tinha a cosmovisão do produto para ser aceito, eles pediam que todas as fases de planejamento, de divulgação e comercialização do filme tinham que ter o dedo, o olhar do crítico. Então, Tinha um divulgador hoje, uma coisa assim? Não. mais. Tem um antigo publicista, né? Por exemplo, na MAP eu lia os roteiros, bolava o trailer, fazia planejamento visual dos filmes, fazia pareceres sobre projetos que eram apresentados. É de filme também, você continuou com esse papel? E era um papel que ajudava a criar uma imagem do filme, da produtora e da... Uma coisa que eu percebi nesse período é que os cineastas eram absolutamente delirantes em relação ao que eles faziam. Eles faziam um filme tipo Pecado na Sacristia, que é um grande filme. É um grande filme do Miguel. E o Miguel Borges não tinha ideia do que ele... O Miguel Faria fez um filme chamado Pecado Mortal, que a plateia rasgava a cadeira do cinema de ódio, de raiva, porque era intragável o filme. Mas o público... E ele queria... Monteiro, você precisa dar um perfil para esse filme e para o Severiano Ribeiro. Eu digo, o Severiano... Eles não tinham ideia, durante o processo de realização, de um fato muito nítido, claro, é que eles faziam cinema contra o mainstream. E queriam que eu vendesse o filme como um filme do mainstream. Isso é uma das pessoas mais inteligentes com quem eu convivia, que era o Cacá Diegues, mesmo brilhante e lúcido, ele não tinha ideia Ele, frasista, a gente bolava as coisas. Na hora que ele fazia o filme, perdia a lucidez. Perdia a lucidez. Graças a E Deus. o Chico Buarque, Maria Bethânia, Nara Leão, Hugo Cavana, todos quando o carnaval chegar, e eu assisto o Copião com o Chico para poder dar uma mão no trailer e tudo. Diga aí, Chico. Aí Chico olha, já depois de tomar a 39ª lata de cerveja, ele só fazia assim, Allegro Manotrol. E o filme, você quando revê, quando o carnaval chegar, descobre que é um equívoco a homenagem que ele tenta prestar à chanchada naquele formato. A chanchada era assumida emocionalmente e o Cacá quis fazer uma chanchada intelectual. Esse trabalho, a de filme, foi a grande alavancadora de um dos pontos, de um dos nós do cinema novo. É que os filmes eram feitos, mas não eram distribuídos e, consequentemente, exibidos. E a de filme foi uma experimentação visionária de se criar um sistema de meio cooperativa, um canal de distribuição, que era também um canal de produção, porque o filme acertou, então a gente quer que você faça nessa linha. Os exibidores gostaram, então capricha nessa linha. A de filme foi isso muitos anos antes de se desagregar por causa dos conflitos, das idiosincrasias. Mas a de filme merece um estudo. Como no Brasil, uma distribuidora de cinema independente, de cinema experimentador, brasileiro por excelência, conseguiu furar o bloqueio da União Cinematográfica Brasileira, do Severiano Ribeiro. Como conseguiu, antes do Lívio Bruno entrar com sua distribuidora, marcar presença
do norte ao sul do país. O grande problema era a imprensa sempre foi receptiva. Que o Glauber, eu lembro bem, ele mandava, ele dizia: Monteiro, quem é que você acha que eu devo mandar bilhetes do Zósimo? Aí ele escrevia à mão. O Zósimo nunca deixou de dar uma nota do Glauber, que o Glauber escrevia do próprio punho: querido Zósimo, Ibrahim Suede, mais relutante, mas Ibrahim, eu sei que você está com a gente porque a caravana passa e os cães continuam ladrando. Você vai nos ajudar a passar com a caravana. Aí o Ibrahim estava. Havia uma receptividade da grande imprensa em relação ao nosso cinema, apesar das resistências que pipocavam aqui e ali. Mas havia. Os nossos filmes tiveram uma acolhida que os curtas não tiveram. Nunca o longa-metragem brasileiro foi tão aviltado, espezinhado como o curta, sobretudo quando entrou em vigor a lei da obrigatoriedade. Nós precisamos fazer uma grande entrevista com você sobre esse filme. Esse é um tema importantíssimo. Agora, eu até vou inverter a ordem. Eu queria que você começasse com aspectos biográficos. Como é que você entrou nesse universo? Vai ser difícil, porque eu posso um negócio aqui entalado que ele falou. Vai ser difícil, mas eu me organizo. Você organiza. Depois você, e ao mesmo tempo, se desentala. Eu me organizo. Não, só vou guardar para o final só o pecado na sacristia, que a gente vai sair do pau aqui. Mas isso deixa para o final. Vamos cortar essa fita, não? Não, tem um pedaço. Estava dando. Então, o que você acabou de falar, Hilda? A professora Hilda Machado, que eu conheço desde tempos gloriosos, foi uma maravilhosa apresentadora de um programa fantástico, produzido pela Embrafilme e apresentado pela TV Educativa. Chamava-se Cinemateca. A direção geral era da Tezuka Yamazaki. Fotografia de Walter Carvalho. Fotografia do Walter Carvalho, supervisão do Marco Aurélio Marcos. E a Hilda estava lá no dia em que a gente exibiu Premiere Nacional, o curta de Cavalcante. De Cavalcante, que tinha ganhado prêmio Furama Globo. Assim, mais biográfico, né? Eu, assim, cinéfila, né? E, então, muito duros, né? E quando vovó ganhava no bicho, ia todo mundo chorar. A galera era legal, aí se vestia todo mundo, mamãe, vovó e eu, íamos ver melodrama para chorar no metro Carioca. E via 3 sessões seguidas, que o dia tinha que render. Então, quando eu dava 6 horas, me botavam debaixo as duas da cadeira, que era lanterninha, não ver. Então, eu fui criada já, não é à toa que eu sou muito preocupada com a questão de gênero, porque realmente eu tive uma formação daquela coisa assim, que é Puig, né? Parece assim, você pega Puig e fala, pô, é o beijo da Mulher-Aranha. E eu era assim, sempre fui uma tímida selvagem, então sempre dava muito umas impulsos, né? E então, por exemplo, um dia eu cheguei para um guri na rua, e eu morava ali na Engenho Velho, e o pai dele era milico, era grande, era um coronel lá no pré-militar. E eu falei, escuta, eu quero ir no cineclube, que tem lá, tinha um cineclube lá, quintas-feiras na Capela. E passava uma beleza, 35, uma coisa. E muito melhor que o cineclube da Igreja Santa Terezinha, onde o padre perversamente cortava os beijos na boca de candelabro italiano. Lá não era muito mais liberal, parece. E eu me lembro que eu falei, quero falar com seu pai, assim, pirralha. E fui na careta, eu não sei como, é desse meu jeito mesmo.
Fui lá e falei, eu quero ir, porque eu gosto de cinema, não sei o quê, qualquer coisa, meu pai vem aqui falar com os sons, não sei o quê. Aí o cara me arranjou uma carteirinha Falcon. E então eu conseguia ver cinema, né? Assim, por isso quando eu vejo, assim, eu acho que eu pesquiso essa coisa de como é que começam os mundos, as pessoas querendo entrar nos cinemas, aqueles caras do tempo do mundo que carregavam uma tableta, né? O Keaton, que você me emprestou vendo cinema, sendo projecionista no Brás, o pessoal do Segredo do Corcunda, eu entendo, eu queria ver. Naquele tempo eu não vi imagem, né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito diferente, um outro. Radical, um outro radical. E, bom, aí eu consegui já falsificando depois carteiras para entrar em filmes de 18 anos e conseguindo dinheiro desde os 13, quando eu comecei a trabalhar, a verba era mesmo, já que eu tinha uma biblioteca pública, era para cinema. E também tinha uma sorte que, durante um tempo, do tempo da chanchada, por exemplo, a bilheteira do Cinema Olinda era contraparente da avó, da vizinha, que me deixava entrar, tipo, ninguém viu. E eu passava, e o mamãe me pegava na saída. Então também tinha isso. Mas aí o negócio foi logo política, né? Mas assim, eu me lembro, por exemplo, eu vi muitas coisas, assim, tudo desorganizado nessa formação de coisas. Eu me lembro quando eu vi Terra em Trânsito, eu saí tão fora de mim, porque eu não tinha conseguido, por exemplo, mamãe chegava e falava, você precisava ver o Boca de Ouro, porque aparecem os seios, não aparecem os seios, mas todo mundo via os seios, e eu não podia entrar. Mamãe sempre fez cinema. Mas aí logo eu entrei muito cedo também para a política, muito, já secundário. O tempo pedia, né? A gente teve uma coisa, foi uma utopia, né? Era uma utopia, a gente acreditava que podia. Uma loucura. Uma coisa romântica, maravilhosa, podia. Entendeu? E aí já comecei a fazer porra louquice já, porque eu era, como a gente falava, secundarista, né? Que é por natureza um porra louco. E eu comecei já estava na segunda organização, porque também brigava muito internamente, porque nunca fui uma pessoa fácil. Mas nunca fui do partido. Meu avô que era do partido. O avô era do partido. Todo avô. Vamos mudar. Era assim, entertainment, uma arte que eu gostava. Foi me chamando. Aí quando eu peguei o 477, a ação popular, que era uma uísca nessa época, o único lugar que estava com o DA aberto era aqui. Então eu fui tirada pela ação popular para vir para cá. Tinha que escolher um curso, claro, para escolher cinema, quando eu vi que tinha. E cheguei aqui, era uma ficção, né? Porque éramos todos 3 ou 4, um bando de malucos, invadindo a reitoria. O Nelson invadiu a reitoria para arranjar um espaço para a escola, depois invadiu a matemática. Éramos sem sala, né? Foi o quê? Uma primeira turma? Não, eu sou terceira turma. Eu sou terceira turma, assim. Tinha aquele José, não sei o que, Machado também, que escrevia livros muito legal, um cara mais velho. Depois tinha o Tunico. E depois que lembre, vinha eu com o Narciso. Que Narciso foi para jornalismo, mas era com ele que aí eu vou fazer política mesmo, DA, DCE. Zeca Nobre, Tijuca. Não, e chegam depois, exatamente, chegam pouco depois da crise de Brasília e vem a turma de Brasília que chega cagando regra e tomando conta, né? Sabendo tudo. Vieram professores e alunos do Brasil? Não, só vem aluno. Professor que é bom, meu filho, sempre foi muito difícil.
Hoje, graças a Deus, tem um corpo vasto. Vinha um, dava aula no semestre, vinha outro. Assim, eu não, por exemplo, assim, loucura, eu não vou falar desse episódio com nomes, mas inclusive, por exemplo, tinha a possibilidade, a gente lutava e só podia fazer um filme, igualzinho, só que não tinha de cadeira, mas tinha um filme final. E aí, com o que eu queria fazer, não me deram 16mm, eu fiz então em Super 8 e foi censurado, nunca foi aceito no corpo de filmes da escola, que era Como Era Gostoso o Meu Burguês. Era uma paródia exatamente do papel do Nelson aqui, e de patriarcado. Um filme crítico, Nelson? Não, é uma porno chanchada. É uma porno chanchada, é uma ação terrorista da ala babaca roja do Partido Anarquista Uterino, que era um partido feminista. Tizuka faz uma maoísta no filme, é interessante, é bem interessante. Mas fui censurada e o filme só deixou marcado que não faz parte do acervo da UF. Este foi minha primeira grande obra. E aí eu só ganho mesmo no papo político pelo Nelson para distribuidora estatal. Ou seja, o projeto já vem se gestando de filme, e é por isso que a primeira fase, para mim, é heróica. Eu fico em 2 fases na época, e que a gente chegava lá. Aí eu vou, então, é aí que eu vou conhecer, assim, essa coisa que hoje eu tenho muito clara, por exemplo. Eu vou conhecer o partido, quadros do partido, que eram os reformistas detestáveis, eu já tinha passado por Tarmar, estava trotskista, e aí vou conhecer os cavalheiros mesurosos, eruditos, todos os rábulas de direito, militantes do jornalismo e do cinema, ligados ao grupo do Cinema Novo, todos. E aí ficava ali no Botequim da Líder, aí eu comecei a me enturmar mais, assim, de ficar no Botequim da Líder e ouvir histórias. E também uma formação, minha formação foi mais de botequim mesmo. Assim, e também não nego a percepção da luta da direita e da esquerda dentro da própria Embra nessa fase. Não nego. Você entrou na Embra quando? Eu tinha acabado aqui, eu acabei aqui em 75, entrei em 75. 75, 76, entrei em princípio de 76. Que setor? Eu fui abrir com aquele Elcio, que durante muito tempo trabalhou, inclusive na Rio Filme, a turma que hoje está na Rio Filme ainda. Delva, era uma secretária, menina novinha. Você não quer distribuidora? A distribuidora era uma sala. Você trabalhava com o Dal, então? Com o Gustavo Dal. E ele brigando com o Leandro Tocantins, que era a direita que vinha do INC. Né? Um cara que... E o Dal peitava ele na erudição. E eu ficava ali no meio, sabe? É assim, filme mesmo, blow-up. Aquele jogo de tênis que um vinha com um plauto, o outro vinha com não sei o quê, e o Dal dos despachos também absolutamente fantástico, escreve bem pra caramba, talvez seja o melhor que escreveu dessa época, falava quem é da parada, não era isso, mas quem é do babado sabe, quer dizer, descalificando tudo que o outro falava, nos pareceres. Pô, coisa administrativa, séria, mas estatal, o cara escreve um troço desse, o chefe da distribuidora. Não existia distribuidora nenhuma, não. A gente botava as fotos assim no chão. Era uma coisa quase de militância. Isso não era na 13 de maio. A gente saía dali para encher a cara ali na... E aí eu encontro assim, não sabia quem ele era. Por exemplo, eu conheço a revista, eu conheço ele primeiro do que a revista que ele editava no INC, muito primeiro. Aí eu junto o nome da pessoa
Porque a essas horas eu já conhecia de ler jornal. A minha formação foi de crítico. Né? Eu conhecia Avelar, conhecia ele, aí juntar, então... Mas depois é que eu vou saber que ele é editor. Foi editor também do INC, esse negócio. Pra mim era do Globo. E mandava pra caramba no Globo. Ele me falou. Ele era Muniz de Ana. Muniz de Ana foi no Correio da Manhã, ele foi na Globo. Aliás, na Globo. Mas já nessa sua primeira passagem pela Embrafilme, Aí foi muito boa. Você lidou com os curtas-metragens nessa época? Foi a minha formação toda, assim, porque aí me tiraram, porque eu era muito louca, devia ser, ou porque eu queria fazer também, sei lá, porque eu não sei. Eu sei que juntou esse bloquinho e foi fazer esse programa na TVE. E eu era repórter, junto com Almir Muniz, querido Almir Muniz, um cara que me ensinou demais, ele se manjava muito de cinema alternativo, cara que foi me apresentando muita coisa que eu não conhecia, um outro tipo de erudição, e, puxa, cara amigão do Glauber, né, assim, totalmente raixando, aí já era uma parceria mais de costumes mesmo, negócio mesmo de anos 70, né? Ou seja, minha militância nunca, por exemplo, evitou essa discussão e essa vivência. Sempre foi junto. E o Almirzinho nessa jogada. Grande Almir Muniz. E aí a gente vai, quem apresentava o programa era esse, era Camila Mato, no geral, faltou o Guerrinha fazia a câmera. Walter Carvalho fazia externo. Toninho Fonseca era... Tininho era diretor de produção. Aí a Tijuca falou, entra, Hilda. Aí eu tirei o óculos, como eu sou muito cega, não enxergo nada. Então eu usei, mas com luz, não enxergo nada. A câmera tinha que fazer assim, quase com uma largada. E eu ficava muito à vontade, porque eu não tinha ninguém assim, eu fico completamente mais à vontade, eu não estou vendo vocês, eu já não estou vendo. Aí eu fiquei muito à vontade, e aí deu certo, né? Deu certo, teve uma crítica do Paulo Perdigão, quem era? Não, esse cara que é hoje deputado. Roberto. O Monteiro de Bar, Arthur da Tarde. Arthur da Tarde. Aí eu fiquei no Cinemateca. Aí eu vi tudo. Eu vi Humberto, Mauro, eu vi tudo. Eu vi Aruanda, eu vi Cabra na Região Semiárida, eu vi tudo de curta, estava da época. Fui vendo tudo. E também as coisas que se lançavam, né? E fui verificando essa tradição de como, dessa tensão. Eu estava no meio, ali vendo os cachorros grandes, sentindo como manter, era tudo autor, né? Como manter a autoria, mas a gente quer o mercado, essa noção de que a gente precisa ocupar o mercado, ai meu Deus do céu, mas também não quer trair, né? Era um negócio que é como você fala, é pacto faustiano, né? Que absolutamente foi dolorosíssimo, foi trágico, como qualquer pacto faustiano. Mas como é que você percebia essas novas gerações, os velhices? Não, aí eu saí fora e fui pra fábrica. Eu fui pra fábrica. Eu proletarizei, saí fora uns anos. E depois fui recebida pela mesma turma de reformistas. Quando é que você voltou? No final da década de 70? É aí que eu volto, 80. 80? É 80, que eu caio. Exatamente 80. Não, um pouco antes, talvez. Neguinho que me põe lá, né? Você tava mal pra caramba. Você foi trabalhar também na distribuidora? Não, aí me jogaram no pior lugar que podiam me pôr. Era assessora de produção de um cara débil mental, que era o Esteves, com todo respeito, boa pessoa, mas ele estava lá e não era dos babados. E todo mundo brigava comigo, eu era assessora dele, só me dava na cara, eu não entendia nada. Eu saí de uma cama e continuei na cama. Eu fui ficando bem biruta. Aí eu conheço você, tinha medo de você que me pelava. Porque ele sempre foi muito grande, eu tinha medo de apanhar dele. Os pequenininhos nunca tive meu mais grande. E aí que eu conheci Sérgio Pel. Aí eu gostava, eu achava que tinha a ver, por exemplo.
assim, quando eu conheci a pessoa do Sérgio Pel, eu vi o primeiro filme de Sérgio Pel. Aí você já estava, porque eu já tinha tido obrigatoriedade, né? Já tinha tido, foi obrigatoriedade do curta, legalização da profissão, foram várias lutas, foi um bojo de luta, né? Tem a institucionalização, tem a sacanagem, mas tem esse bojo de luta. E que esse pessoal, que eu acho que é a visão que hoje, eu tento mudar, que eu me surpreendo, é como a visão desses quadros do PC é primária, até hoje na academia. Porque, por exemplo, então, estou com o Lúcio Cardoso aí, que estava te mostrando, o Cláudio Sanches, um cara, então, que trabalhou com o Sanches, esse anarquista violento, que traz Buñuel para o Brasil. Pô, esse cara, ele simplesmente, Rui Santos, um cara que faz 45 anos de luta, 25 anos de luta, aquele filme com Prestes, Moviola, Gaboias, Amazonas, todo mundo, quando o partido vai para a legalidade, em 46, eu fui chamada para ver o material dele, quando abriu o arquivo do DOPS, as fotos dele. Gente, Dom Vigento, o cara conhecia fotografia e muito, ele era um erudito de fotografia, entendeu? Assim, ele conhecia fotografia russa até não poder mais. E faz um filme do Lúcio Cardoso. Então, cadê esse... Não cabe na gaveta. Essa gaveta está errada. A segunda fase foi terrível do Embrafilme. Eu pirei mesmo, graças aos céus. E fui para a academia. Foi nessa Eu fui para a academia. Nessa fase que você me surpreendeu, que se conhecia profissionalmente, e você me surpreendeu porque eu vi o seu filme e eu falei, não, mas é aquela aí que fez esse filme. Como é que foi o processo de fazer isso? Não, eu saí de lá, foi Tunico, junto com o Tunico, a gente era super amigo, e aí a gente não estava aguentando a loucura do que era a produção, ver General Osório, alguns processos, né? Porque essa história, até onde mete a mão na merda, né? Onde é que você quer participar, né? Como é que você pode ser oposição dentro do negócio? Não dá. Tá, graças a Deus, Alex Viane, Carlos Augusto, Machado Calil, envolvido com o Alex. E aí vem a segunda fase da cultura, não é? Os paulistas no poder, assisto e participo de toda a construção da historiografia paulo-emiliana, né? Faço revisão de texto, junto com Carlos Alberto Souza, escolhendo foto, telefone na Fundação Cinemateca Brasileira. Aí é um outro papo, aí é a construção mesmo, e aí eu penso Alex, aí é mestre, segundo mestre grande, e aí eu já vou para a pesquisa de mudo, aí já vou para a academia. Bom, então, apresentados os dois personagens, eu queria agora deixar... Eu só quero falar mais uma coisa, que eu devo muito uma amizade com o Monstro Babalu, o Eliseu Cavaleiro. Visconde Cavaleiro. E devo muito, assim, acho que a minha maior aproximação foi com isso. As coisas, eu nunca cheguei a ver as coisas, por exemplo, do Santeiro, eu via ele nas assembleias, conduzindo assembleias, a BDs, e eu gostava muito disso, as loucuras que ele fazia, como paralisar uma assembleia para discutir Paulo Emílio e Sérgio Gomes, aquelas loucuradas, que eram uma misturada de loucura. Acho que é só, não concordo, então, voltando só para fechar, que é o que você falou, eu acho Pecado na Sacristia um grande filme. Não acho que é delirante, não. Pecado Mortal é tudo. Está confundindo ele, falou? Não, Pecado na Sacristia. Não, porque o Miguel Borges é horrível, trabalhou com o Polo, ficou ruim pra caramba no fim da vida dele, mas, poxa, o cara era outra coisa. Tem uma coisa... Esse programa, Cinemateca, a Hilda apresentou muito bem. A Scarlett Moon apresentou algumas vezes. Há um tempo, né? Era uma equipe extremamente jovem, inquieta. A Tizuka, era o primeiro trabalho dela de fôlego, mesmo profissional.
E a Embrafilme é que bancava, num convênio com a TV Educativa. Esse programa era só cinema brasileiro. Eu lembro que eu fiz um perfil da Nancy Rocha, que ela tinha morrido, e a gente, no mesmo dia, entrou com o programa, o Di Cavalcante, a gente fez uma premiere do filme, a gente entrevistava o Hilda Laia, a equipe cabia numa Kombi, né, ia deitada dentro da Kombi, era uma... Ia na Feira São Cristóvão entrevistar a Geraldo Sarna, a gente fazia locação. Era uma experiência interessante. Foi legal. Um programa de cinema brasileiro feito só sobre o nosso cinema e com uma... Mas fazia parte de um esquema que era Roberto Gustavo Dal e mais a brigalhada com Roberto Farias e tudo. Mas eu falo isso porque no texto sobre neorrealismo que eu escrevi para o catálogo de uma mostra do CCBB em São Paulo, eu resolvi começar falando que no dia em que morreu o Roberto Cellini, a gente estava numa reunião de pauta do programa Cinemateca e eu sugeri uma matéria principal sobre Rossellini e o cinema novo. E a turma ficou, mas o que tem a ver? Eu digo, olha, tudo a ver. Aí o Gustavo Dal, o Marco Aurélio Marcondes, disse, olha, já que tem essa proposta, tem essas dúvidas, eu vou submeter aos homens. Aí conversou com o Gustavo Dal, com o Nelson Pereira, Roberto Freire, todo mundo achou fantástico e quis dar depoimento. O Gustavo Dal chegou a dizer que tem um plano inteiro, uma sequência inteira do Uirá, que ele copiou de um filme do Rossellini. E foi uma coisa muito rica essa experiência, que mostra o seguinte: a Embrafilme, ela tinha uma atitude ambivalente em relação ao nosso cinema. Ora protegia demasiadamente o longa e esnobava o curta. Ora aceitava a pressão impressionante que vinha de baixo para cima das entidades de classe e aceitava regulamentar a lei do curta. Ora, ela permitia a criação de um programa na televisão, a criação de uma distribuidora, criou uma assessoria de imprensa que produzia pressbooks ótimos, claro, cobravam fortuna dos diretores, mas trabalho impecável. Não, virou profissa. Coisa de... Igual Paramount. Uma coisa de primeiro virou cartaz, mundo. Cartazes, fotos. Foi um momento, essa distribuidora estatal foi... Agora, em cima do longa-metragem para o mercado. Isso também não é separado daí. Agora, nessa segunda, deixa eu te cortar só. Sim. Que nessa segunda fase, aí eu começo, curiosamente, a ter muito mais contato com o cinema independente. Só isso porque o assunto do homem é esse. A gente está aqui num delírio memorialista. E os garotos querem isso. É o seguinte, eu já vou, por exemplo, conhecer Arthur Omar, porque chegou o artigo do Ismail na revista, que aí eu já estava trabalhando na edição, na editoração. Filme Cultura. Na Cultura. Eu já estou na editoração do Calil, nessa segunda fase. Eu estou já na Rodoacre, ali, onde mataram o Mariel. E aí, então eu já conheço o cinema, já de um ponto de vista bem mais erudito, eu acho. Acho que eu já pego ela mediada, nunca foi de grupo, tirando o Eliseu. E aí, quando eu chego em São Paulo, eu vou fazer interiorização de cinema para sobreviver, porque eu não ganhei bolsa. Eu não fui orientanda do Ismail e não ganhei bolsa e fui trabalhar em Osasco. Mas na realidade eu queria mesmo, que eu falei, eu vou pegar uma prefeitura pequena e vou pegar uma câmera. Aí comecei a brincar lá, brincando muito. E aí é que eu acabo depois indo fazer no extremo leste da periferia o Joilson. Aí eu já não tenho mais nada.
coisa que tinha passado. Fala um pouquinho do filme, como é que era o título? Joilson? É péssimo. Ninguém sabe o título. Se conseguir dar um título, porque é o pior título do filme, ninguém sabe o nome do título do filme. É Joilson marcou. Porque é um comentário que eles têm sobre aquele menor que foi pisoteado pelo procurador na Praça da Sé, procurador da Justiça, lembra? Isso é anos 80. Um grande. Primeira vez que houve uma agressão assim mais documentada da imprensa. Deixa eu contar para vocês uma coisa que me exaspera muito, esse lado autofágico do cinema brasileiro. E, em particular, do curta-metragem. Vejam vocês, houve uma batalha que mobilizou a ABD, a Abrace, todo mundo em torno da criação da lei do curta, da regulamentação da exibição. A categoria resolveu se fazer representar junto ao órgão que concedia o certificado de exibição obrigatória, que era o Concine. Embrafilme e Concine. Embrafilme distribuía, Embrafilme ajudava a promover, aspas, ajudava a financiar, aspas, e o Concine é que fornecia o certificado. Como eu tinha uma relação, era um crítico, militante, JB, Globo, eu fui convidado para participar da comissão que concedia o certificado de exibição obrigatória. Tinha representante de São Paulo e representante do Rio de Janeiro. Eu fui durante muitos anos um representante da crítica na comissão do Concine, porque o presidente era padrinho do meu filho, Sérgio Oliveira, ora era o Ronaldo Lima Lins, crítico literário, que foi chefe dele do Globo. Eu fiquei anos como membro da comissão que concedia o certificado de exibição obrigatória do curta. E o Sérgio Santeiro era um membro quase que permanente dessa comissão, onde ele criava maiores trapalhadas e que, em vez de prestar um serviço ao curta, acabava sendo um desserviço, porque JB, Globo, eu fui convidado para participar da comissão que concedia o certificado de exibição obrigatória. Tinha representante de São Paulo e representante do Rio de Janeiro. Eu fui durante muitos anos um representante da crítica na comissão do Concine, porque o presidente era padrinho do meu filho, Sérgio Oliveira, ora era o Ronaldo Lima Lins, crítico literário, que foi chefe dele do Globo. Eu fiquei anos como membro da comissão que concedia o certificado de exibição obrigatória do curta. E o Sérgio Santeiro era um membro quase que permanente dessa comissão, onde ele criava maiores trapalhadas e que, em vez de prestar um serviço ao curta, acabava sendo um desserviço, porque estabelecia uma zona de conflito muito grande. Aí vinham os paulistas e ficavam incomodados, e em vez de liberar um filme que ele defendia, vetava em peso. E tinha os reformistas lá que tentavam compor, mas a política autofágica se reflete no seguinte fato: muitos picaretas da produção se lançaram na produção de curtas para poder tirar vantagem da lei da obrigatoriedade. O que é a lei da obrigatoriedade? Exibe Superman e um curta brasileiro. E participação na bilheteria de Superman. Os exibidores, enfurecidos, tentavam todos os meios derrubar a lei, bloquear a legislação, quanto fosse possível.
E na comissão do Concine, o Sérgio e eventualmente um ou outro produtor independente, enlouquecidos, queriam que todos fossem aprovados e que deixasse o público escolher. Os exibidores compravam os filmes independentes àquilo, ou pegavam alguns da distribuidora da Embrafilme e colocavam junto com os maiores filmes de sucesso, que era para o público vaiar, o público reagir negativamente e eles dizerem, olha, está vendo? Povo, a gente queria estabelecer critérios que permitissem uma circulação de curtas experimentais, de curtas ousados, com apostas formais, estéticas, mas dentro de um critério que o exibidor não queria. O exibidor queria era filme ruim para derrubar a legislação. Quando eles não conseguiram derrubar a legislação, eles se associaram a produtores picaretas e aí começaram eles mesmos fazerem os filmes, porque eles ganhavam duplamente. Eles ganhavam o curta, que biscoitava uma parte da bilheteria que era do distribuidor estrangeiro. Esse tipo de política autofágica, o Sérgio, com que eu brigo há 30 anos, Sérgio Santeiro, ele, ao mesmo tempo que foi um dos impulsionadores... Sim, ele não tinha obedecido. Ele era... Ele não tinha. Era, isso é verdade. É a loucura dele que fez também era uma pessoa... Só um louco fez obedecer isso. Tão louco. O Sérgio Santeiro, que é o único curta-metragista que não tem pretensão de fazer filme longo, porque até o Arthur Lomar fez o Triste Troço, mas o Sérgio, ele foi o grande batalhador. Olha, o que tem artigo dele escrito para os jornais, enchia o saco dos jornais, porque mandava a sessão de cartas, se recusavam como artigo, ele ia para a sessão de cartas. E ele foi realmente um São Jorge nessa história. E também foi o dragão de São Jorge do Mar, porque é uma coisa, era visível, era perceptível que os distribuidores estrangeiros, mancomunados com os exibidores brasileiros, que sempre foram contra o nosso cinema, os exibidores sempre fizeram a política contra o cinema brasileiro, eles iriam derrubar mais cedo ou mais tarde tanto a reserva do mercado para o longa, como a lei do curto. A lei do curto inspirou 100 morte e morrida. E olha, o que nós tivemos de curtas-metragens geniais, sensacionais, nem dá para contar. Basta dizer que em São Paulo tinha o Farcas, que montou um esquema onde tinha desde Sérgio Muniz, Geraldo Sarno, Paulo Gil Soares. Olha, foi um grupo fantástico, um grupo que depois foi para a TV Globo fazer lá o Globo Repórter. Dramaturgia do Globo Repórter vinha do curta do Farcas. Aqui tinha a Cocina. Cocina é uma experiência absolutamente... Mas onde é que a gente via? A gente via em tela, eu via Angela à Noite em tela, eu não consigo me lembrar onde que eu vi. Nós víamos... Vimos na tela? Nós vimos na tela coisas muito instigantes desse pessoal. Agora, era vapt-vupt e não dava... Ainda bem que alguns filmes eram só vapt-vupt. Já tinha festival, assim, de curta? Já. Bastante? Eu não me lembro onde eu via os filmes. Os filmes da... Eu me lembro dos filmes. Da produção independente, que era canalizado pela distribuidora e pela Cocina. Que eram os que tinham o atestado, a gente via na tela. Atestado, e aí conseguia ver aquele cabelo. Tá. Olha, chegou o momento em que o meu compadre, presidente do Concine, Sérgio Oliveira, disse, tá bom, está havendo divergências sobre essa política do curto, então vamos promover um debate sobre o assunto. Aí levou todo mundo de São Paulo, do Rio, produtores, distribuidores, críticos, e eu guardei
É o Congresso de 1973? Não, eram debates no Concine intensos sobre a lei do curta. Tenho guardado pilhas de transcrições dos debates, que foram debates que progressivamente levaram a uma diluição, amenização e a derrubada da lei do curta. Mas um curta-metragem de qualidade internacional, entrando junto com um longa estrangeiro de sucesso, garantia a sobrevivência técnica, material do profissional. Era realmente uma estratégia fantástica que se fosse seguida, ia permitir as pessoas saltarem para o longa depois, mas o longa estrangeiro, terremoto, blockbuster, entrar em cena com um curta brasileiro, um curta que as pessoas iriam apreciar, assim, pô. Agora, havia discussão lá, uma discussão ampla que girava em torno da estética. Ela disse, olha, esse filme foi feito no aterro do Flamengo, o cara colocou a câmera lá, foi tomar um sorvete, um café, uma cerveja, e volta e faz um curta e apresenta aqui, a gente tem que dar um certificado? Não é possível. Aí o Santeiro, é filme brasileiro, tem que aprovar tudo. Não havia uma preocupação com a qualidade do produto, que isso rachava as comissões. Mas o que é qualidade de produto? Essa aqui é a grande questão. Aí, então, esse era... Porque naquele era momento, quer dizer, até hoje, eu acho que está sempre se discutindo. O filme adequado, a qualidade do filme, são conceitos que exatamente vivem nessa tensão limite entre vai para o mercado, adequação ao mercado, ocupação do mercado e liberdade. Claro que tinha sacanagem dos exibidores, era insuportável, era mesmo para derrubar a lei e tal. Mas assim, é difícil, não é uma coisa fácil. Agora, eu também é uma coisa muito curiosa, que também tem, essas coisas não circulam, né? Assim, hoje está muito mais fácil, não circulava como é hoje. Hoje tem visibilidade grande, né? Isso aí, acabou. Não tinha, porque... Por exemplo, eu me gostava de cinema da Ana Carolina. Eu só fui conhecer os curtas experimentais da Ana Carolina muito tempo depois. Muito tempo depois. Isso que eu queria perguntar. Como é que era a grande imprensa em relação a esses curtas? Ou mesmo a questão além do curta? Então, só um instantinho. Então, agora, começando com a pergunta da Beth, eu queria entregar agora nessa parte final a turma, né? Que todo mundo, então, já está apresentado, os personagens, né? Então, a ideia de como a gente pode aproveitar esses dois outros personagens para falar do nosso tema. Né? Então eu queria que agora vocês entrassem em cena. E complementando, como havia uma repercussão junto ao público, como era a repercussão junto ao público desses curtas? Era péssimo. Era péssimo. Primeiro porque você cada vez mais vai tendo audiovisual hegemônico e o espaço da experimentação no circuito tradicional, como se dava a lei, era muito ruim, ou seja, essa questão que você falou do Santeiro, falando assim, parece, não é porque tinha uns que eu gostava, que eram experimentais, e ninguém também rasgava a cadeira. Entendeu? Ou seja, a repercussão era péssima. Era péssima, porque você só ao programar um curta, você derrubava, você até não precisava que ele não fosse tão não palatável assim para um público de mercadão mesmo, mas só de você programar ele junto com um blockbuster, fodeu. Claro. Né? Só na programação. Eu assim, estudo sistemático, ver sistematicamente. Eu só me lembro dessa visibilidade dos anos 80, que eu acho que é diferente. Que aí você começa a ter muito festival, muita visibilidade. Eu, assim, nos anos 70 eu acho que a visibilidade era curiosa, porque era de massa que se atingiu um momento em que se levou alguém, né, deve ter pego um tarado lá, qualquer jovem que gostou, né?
Eu não gostei, quando eu entrei no Terra Imprensa, porque um tarado, jovem, gostou, por exemplo, de um filme experimental, bacana. Deixa de atrás de brincadeira. Elizabeth, esse é o nó. A Hilda levantou a questão. Como é que se define o que é esteticamente importante, que merece ser exibido? Foi aí onde onde todo mundo entrou num buraco negro, que era o seguinte: essa comissão fica dando certificado, aí os filmes aprovados viram chapa branca e vão para a sala, o exibidor contente e satisfeito, porque é um filme que complementa adequadamente o filmão americano, mas tinha coisas muito importantes, muito ricas, que eram aprovadas e que ficavam lá esperando ser vendido aquilo para os exibidores. Entrando em cena, eles inflacionaram a produção e os filmes bons, realmente importantes, foram ficando em segundo plano, ou quando o cara estava numa corda no pescoço, ele vendia no lote de 10 filmes. Eu acho que eu andava para trás. Eu estou tentando me lembrar como é que eu via, por exemplo, Jardim de Espuma. Saindo tudo assim, tudo que a gente pode chamar de Jardim de Espuma. Foi na Dama do Lotação. Santina das Américas. Esse, curiosamente, penetrava muito o Rosenberg. Sei lá por quê, porque Rosenberg era de frequentar lá em casa e tal. Talvez por isso eu tenha visto tudo do Rosenberg, esse já era mais chegado. Mas a Santina das Américas tem um plano imitando o Singing in the Rain, que é uma coisa inesquecível. O nó foi na questão de o que é adequado para o mercado, que tipo de curta deve receber a chancela para exibição e que critérios se deve usar para definir quem entra nesse circuito protegido pela lei de exibição obrigatória e quem fica de fora. Os momentos de dilema, de certeza, de indecisão da comissão eram enormes. As decisões eram adiadas porque havia essa consciência de que os filmes, se fossem recebidos desfavoravelmente, eles iriam criar um problema mais tarde, e se não fossem, a produção ia sofrer uma interrupção. Mas os jornais não davam nada e o público reagia muito mal. A grande parte do público reagia pessimamente a grande parte dos filmes. Mas tinha os circuitos, tipo Cinema 1, Cinema 1 e os cineclubes, que não era a Ilha do Demar, os cineclubes, o cineclubão, né? E o circuito de arte que passava os filmes e você dizia, pô, genial. Mas a imprensa não tomava conhecimento e o público tomava porque era obrigado a ver o curta acompanhando o longa estrangeiro. Mas na década de 80 vai ter uma visibilidade muito maior e também vai chegar no curta essa discussão de qualidade. Isso eu acho. Miau e companhia. Mas, senhor, eu queria que cada um pelo menos fizesse uma intervenção. A gente já viu aqui o filme do Bell, o cinema sem curta-metragem, que é alguns dos realizadores indo fazer um corpo a corpo com os espectadores saindo de sessão, entregando folhetinho com a lei e tal, explicando como é que era e tudo. E aí, esse corpo a corpo entre o realizador e o público, eu penso que não existia, então, um corpo a corpo parecido entre realizador e imprensa, ou funcionários e trabalhadores desses meios oficiais de divulgação e tal. Uma coisa que acontecia com vocês em relação a essa geração do cinema novo, que era sempre próximo, o Glauber mandava um bilhetinho para o jornalista, publica minha nota e tal. Isso com essa geração independente não acontecia? Ou se acontecia, como é que era? E se existia, por exemplo, crítica de curta nessa época, desses curtas? Existia isso no jornal ou passando em branco realmente?
os jornais só faziam críticas A de indústria curtas longa-metragem em coletânea. Quando os curtas eram reunidos num filme Por isso que vale longa mais forte. e era exibido, aí você exaltava um ou outro curta, mas de modo geral não se fazia crítica de curta-metragem. No JB, você pode, consultando as coleções, ver todas as críticas dos filmes exibidos no festival. No festival só. No festival. E são críticas de uma utilidade enorme hoje, do ponto de vista Tem matérias historiográfico. quando os filmes eram escritos, eu tenho essas matérias, e depois críticas coletivas, como você Página chama. inteira de entrevista com o curta-metragista. Lembro que página inteira com Sérgio Santeiro, página inteira com Oswaldo Caldeira, página inteira dos mais badalados dali. E crítica dos filmes, muitas vezes feita pelo Elias Heredo ou pelo José Carlos Avelar, ocupando. São críticas que ajudam quando se fizer um levantamento do curta nesse período heróico, glorioso. Mas no cotidiano não havia crítica de curta-metragem. Você observou bem, quer dizer, quando o momento da grande produção, eu localizei só no Rio cerca de 400 filmes. Grande parte, 70% foram feitos no final da década de 70 e início de 80, com a lei do curta. Esses filmes não foram abordados pela imprensa. Quer dizer, já tinha acabado o Festival JB, não havia crítica, não havia interesse por esses filmes por parte da imprensa e dos críticos, especialmente. Até esse período em que você, Rodrigo, menciona, do corpo a corpo, o ato de filmar era um ato político. E o ato de divulgar o filme era um ato político. O corpo a corpo tinha essa dupla função. Da tela. Lá dentro e lá fora, o curta era um ato político, de resistência cultural, no momento em que a ditadura já começa a se enfraquecer, as dissidências todas, e começa a surgir uma espécie de reorganização. 77? 80. Esse momento é um momento de resistência dos remanescentes. O Sérgio Santeiro sempre esteve militando, o Sérgio Pel sempre militando, o Ney Costa Santos, que hoje circula. Colega também, colega, esse é da minha turma. Ney Costa Santos. Se tivesse essa efervescência toda, na UF a gente teria outras condições. Mas como a Leilda lembrou bem, era um filme só, não era um filme de cadeira, era um filme da turma. Era a disputa de foice. Não, era um. Tinha filme final. Você chegou a fazer, né? Sim. Que a gente teve fase aqui nesse Mas era muito departamento grande, de era cinema, diferente. em que a Joyce terminou o filme dela, eu queria fazer o filme dela. Não, só tem dinheiro para um filme. Era naquela sala, as pessoas apresentavam verbalmente o seu projeto e a banca ficava lá dizendo que tarefa infeliz, infame. A USP ainda é assim, né? A USP ainda é assim. Horror. Quer dizer, eu estou lembrando a turma para vocês aproveitarem, principalmente direcionando para os seus trabalhos. Quer dizer, como eles poderiam ajudar, e eles podem ajudar muito vocês em relação aos seus trabalhos. Eu queria também que a Joyce participasse, apesar de tudo. Nós dois aqui estamos nas tarefas técnicas. O meu trabalho vai ser direcionado para o futebol e o filme Passe Livre, um longa-metragem, ele tem uma função importante por ter sido lançado nos cineclubes, né? Por ter iniciado ou aumentado, ampliado essa distribuição B, né? Essa distribuição B. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa possibilidade que vocês discutiram agora, dessa possibilidade de ver os filmes, essa possibilidade de
divulgá-lo e qual o público, assim, né? Porque, infelizmente, parece que o público era só esse interessado mesmo, né? Não atingia, assim, apesar da lei, todos os trâmites legais e ilegais impediam que esses curtas realmente chegassem nas telas, assim, né? Agora, a Que você única falou. questão é que você está falando de um longa-metragem. É. Ele vai fazer um papel importante no lançamento de um mercado alternativo, né? Foi criado Que por pode ter. Eu coloquei ele, na verdade, como essa via B de distribuição, mas eu queria que vocês respondessem mais em relação aos curtas mesmo, assim, os curtas-metragens ou os média-metragens não também. mudou nada. Eu não sei se eu sou louca, mas acho que não mudou nada. Continua o pobre coitado do realizador, entendeu? Carregando seu filme, tentando passar aqui e ali. Agora tem mais festival, não é? Temos uma nova fornada aí interessada nesse tipo de imagem. Agora, eu acho que não mudou muito, não. O autor continua sendo autor porque também produz. E hoje de manhã eu estava na banca de memorial do filme da Mariana Poli, e muito bonita a fotografia, um filme todo ocupadinho, uma teteia. E ela vai pegar aquilo no ombro e vai sair batendo na porta para exibir para todo mundo. Eu não vejo que tenha mudado tanto, não. Você acha que mudou? A grande novidade no cinema do Rio de Janeiro é o ressurgimento de uma atividade exibidora. Essas salas todas que surgiram na Barra da Tijuca, essa iniciativa da Rio Filme com o Unibanco, o fortalecimento do circuito. E uma coisa fantástica, a atividade cineclubística do Cineclube Cachaça, porque o Guilherme, que foi meu aluno, meu amigo, ele estava, há algum tempo atrás, na maior dúvida sobre o que fazer com a caveira de burro em que se transformou o cinema Odeon. Ele não sabia o que diabo que ia acontecer com o Odeon, porque vivia às moscas, ninguém tinha tesão em passar nada lá, e ele estava com o cinema para ele programar e está presente. E o Guilherme Cristão, hoje, é um homem que sorri, coisa que acontece uma vez a cada década. Hoje ele é um homem que sorri, porque as sessões do Cineclube, as sessões feitas lá no Odeon, viraram um acontecimento. Isso é acontecimento, mas é uma exibição fortuita. Se falando de uma exibição regular, não marginal, hoje as igrejas não têm mais circuito, não estão mais. Houve uma desmobilização geral, ou esse fim da utopia, do sonho, esse desânimo, esse desalento que tomou conta de todo mundo, fez com que se fossem desativando progressivamente vários circuitos alternativos por onde escoava essa produção. Os filmes eram exibidos em igreja, em sindicatos, em associações de classe. Hoje só aparece o que dá prestígio para quem estiver por trás da organização. Não há o ideal de passar filme da moçada porque vai dar um ânimo à produção. Não há nenhum interesse, nenhum empenho em viabilizar a criação de mecanismos para que os filmes possam ser vistos e discutidos com. Não tem essa coisa. As pessoas estão muito egoístas e voltadas para os seus interesses, porque as ilusões acabaram. Não é só isso também. Acho que mudou o regime todo de visibilidade. É uma série de troços aí, hoje você tem mesmo a autoria está numa crise, na possibilidade dessa democratização. Você tem no YouTube, tem Televisão. Você está democratizando. Não acho que é o que vai salvar, né? Não precisa. Mas porque, tem outros caminhos que não é mais a película. A rede televisiva é assim, Canal Brasil de uma modificada. Você vê Guadalupe, essa fala de Guadalupe. Com Canal Brasil poderia ser, mas é um gueto. É um gueto. A gente,
quando fala do filme de curta-metragem ser visto, ser mostrado, é num circuito amplo que faça com que as pessoas tomem conhecimento. E não por ouvir falar no Canal Brasil, na sessão de 3 da manhã, ou, quiçá, às 4 da madrugada, vai ter um curta-metragem. E olha que o Canal Brasil até é visto. A gente tentou isso, conseguiu na TV educativa. Funcionou um tempo. Mas é preciso algo mais do que o efêmero, o eventual, o circunstancial. É preciso algo que dê consistência. Não sei se obrigatoriamente, paternalisticamente, mas o curta precisa de um amparo. Na questão da distribuição, na época do pós-64 ainda, intensificou-se essa preocupação industrial, assim, né, de produção, até com as cooperativas. E eu queria saber, assim, eu não sei, eu sinto hoje, mas sobre aquela época, assim, o que diferencia você ter essa preocupação, essa noção de produção, de distribuição e exibição, sabe? Porque no cinema alternativo isso intensificou-se, assim. Tinha uma noção de cooperativa para conseguir produzir os seus filmes com baixo recurso, para conseguir exibir, né, tantos minutos, tais temas até. Eu queria saber essa questão de distribuição industrial, produção mesmo, assim, não industrial porque não chegava a esse âmbito, mas essa preocupação com a produção, com o esquema de... O nó aqui, Joyce, estava sempre na exibição. O problema todo se concentra na exibição, porque produção a gente tinha bastante dos anos 70, quando houve a reserva de mercado. Eram 60 dias, depois 90 dias, e todo mundo se alvoroçou, dizendo, bom, agora eu posso produzir porque eu estou garantido por lei, eu estou protegido por uma obrigatoriedade. Houve uma produção precária, limitada, pôr chanchada do cangaço, o cangaço na pôr chanchada. Houve uma produção, a gente chegou a produzir cerca de 100 filmes em um ou outro ano, naquele momento. O governo Geisel era déspota, autoritário, mas garantiu ao ministro Ney Braga que na Embrafilme ele podia ter trânsito. E o Geisel garantiu. O Harry Stone levou o Jack Valente a Brasília para ver se derrubava no lobby ali a lei da obrigatoriedade e não derrubou porque o Geisel bancou, aproveitando que o governo Carter também estava meio enfraquecido, mas ele bancou ali. E o que houve é a perversão, porque o circuito exibidor começou a se associar aos produtores. Mas você comentou, por exemplo, da de filme, que havia preocupação em alcançar uma qualidade tal que houvesse a abertura do filme espaço. tentou, em caráter profissional, numa dimensão de maior exigência comercial, econômica, montar um circuito de distribuição que funcionasse junto a todas as salas de boa vontade, ou até de não boa vontade, espalhada no país. Só que a de filme enfrentou um problema, o dissenso interno. Isso é um problema. Isso, você considera também o segundo problema a cooptação? O que aconteceu com o Passarinho, o Gás, com o Sim, não, aí vem o seguinte. Como é que você compreende? É muito fácil entender isso, porque se o Rodrigo está brilhando aqui num grupo monolítico, num grupo que tem unidade, está brilhando e de fora faz uma proposta milionária, fazem cooptação, o Rodrigo diz, estou nessa, e vai embora. A de filme se esfacelou também por isso. Vai cooptando, tanto que o Barreto na de filme era Barreto da de filme. Fora da de filme é Barretão ou Imperador da coisa. Então, esse lance... Minha questão é um pouco mais temática, né, sobre a representação do povo através do documentário, né? O documentário brasileiro
desde o índice, sempre foi uma ritualização assim, do poder, né? Sempre teve na mão das grandes, da burguesia e da política, né? E a partir do documentário Cinema Novo, ele começa a surgir um documentário um pouco mais crítico, né? Em relação ao povo, às comunidades excluídas, à favela, à pobreza. Agora anda para frente. Aí eu queria saber se com o surgimento da lei do curta e desses movimentos, né, se possibilitou uma maior representação dessas populações, dessas camadas da sociedade excluídas, e como se criou um processo de dar voz a esse tipo de comunidade, onde que ela também pudesse fazer os seus próprios filmes, registrar com o seu próprio olhar a sua realidade, não ser uma coisa também vindo da burguesia só para olhar aquilo ali com os pobres coitados. Isso veio nos anos 70, essa parte final aí é grande a conta também do povo. Aí eu já não fiquei com uma coisa toda na cabeça. Não sei, você falou periodização oficial. É isso aí, segundo os livros, o segundo material escrito que tem é isso aí, né? Agora, eu acho que na década de 70, o que hoje às vezes é maneira, é esse embate com o público, que você falou, e que é a questão mesmo de dar a voz, depois do que se chamou aí de documentário sociológico, né? Eu acho que isso era uma experiência mesmo da época. Ou seja, o embate era dentro da tela e fora da tela, né? Ou seja, era a mesma experiência, não era separado. Hoje eu vejo isso incorporado muito como maneirista mesmo, né? No sentido de maneira, nessa fase assim, quase uma obrigatoriedade de todo mundo ser coutinho, né? Ou seja, de todo mundo assim, virou uma maneira, ou seja, aquilo era a ruptura, né? Isso aí parece que é o destino, engolido mesmo pelo mainstream de toda a arte. Assim. Agora, na época, não. Na época, isso era primeiro contemporâneo, absolutamente contemporâneo, isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa ver, que é totalmente contemporâneo, se a gente vai ver o que estava se fazendo no cinema de invenção do resto do mundo, está tudo contemporâneo, não tem defasagem, espaço de defasagem, e eu acho que essa coisa é muito 70, essa assim, de dar a câmera a outro. Esses projetos de interiorização do cinema, que foram pagos era uma lei que tinha no roteiro, era que aquele cara que foi da pró-memória, depois que morreu lá quando Veneza foi tombada, como é o nome dele? Tinha as bocadas oficiais, né? Da QMEC, isso antes, né? Que era para o pessoal fazer aqueles filmes de cultura, difusão erudita, mais ou menos continuando o projeto MEC. Depois tem uma bocada só para isso aí, ou seja, a pressão é tamanha desse tipo de cinema que se cria uma carteira que é a carteira de projetos de interiorização do cinema, era uma coisa assim. É uma lei daquele cara que foi da pró-memória, meu Deus, que desenhou a nota do real, Aloysio. Magalhães. Obrigada. Olha, deixa eu dizer aqui para você que Só tem uma carteira. representação do povo no cinema brasileiro é altamente discutível. Os cineastas, em sua maioria, são de classe média para alta ou para a aristocracia ou burguesia. Raramente o povo pegou as câmaras para se mostrar, o que não quer dizer que ele fosse se mostrar como ele é, porque ele tem a sua encenação, a sua ficção do que é o povo. Mas o fato é que, em alguns momentos, essa classe média que fazia filmes sobre o povo foi muito sincera, muito espontânea. Na época do cinema novo, por mais equivocados que sejam os filmes, como Jean-Claude Bernardet insinua ou afirma categoricamente no livro Brasil em Tempo de Cinema, era um cinema de classe média que fazia filmes sobre o povo, favela,
o cangaço, gente simples, a gente humilde. Mas eram cineastas com a mentalidade, com a visão de mundo de nós somos os vanguardas da Revolução. Nos anos 70, a produção paulista se ampliou bastante e uma classe menos do que média tomou as rédeas da coisa e fez muitos filmes na boca do lixo. É um filme que não é do proletário do povão. Oswaldo Candeias era caminhoneiro, ok. Mas fulano de tal, eletricista. Aquelas atrizes todas das pornô chanchadas faziam um ponto na Rua do Triunfo, circulavam por aí. Meio está o povo ali presente. O povão pegar mesmo na Câmara? Não pegava. Mas há um espírito popular, muito popular, na pornô chanchada paulista, sobretudo, que combina Vanessa McGuire. Quem é Vanessa McGuire? É uma Maria da Silva que muda de nome para estrelar uma pornô chanchada, que depois virou pornô explosivo.